Amém, graça e paz a todos. Privilégio mais uma vez estar aqui no Perguntas do Coração. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. O Senhor Jesus chegou no último dia da festa, era a festa do Tabernáculos em Jerusalém. Muitas pessoas haviam se reunido para a comemoração da festa dos Tabernáculos, que era a festa depois da colheita, e eles estavam alegres, mas Jesus chega ali naquele último dia da festa, no grande dia, e ele se coloca em pé e clama com alta voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E Jesus então fala aquelas palavras no meio daquela multidão de pessoas que estavam ali para aquela festa dos tabernáculos, e as pessoas voltam seus olhares para ele, os doutores da lei, as pessoas religiosas, os fariseus, os escribas, todos olham para ele e ficam sem entender a proposta de Jesus, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Logicamente que eles não conseguiam compreender como Jesus poderia dar de beber a uma pessoa, como ele poderia saciar a sede de uma pessoa, porque eles não entendiam nada além do que era material. Não entendiam nada além daquilo que era físico, daquilo que era palpável, daquilo que era do cotidiano deles. Eles não conseguiam penetrar naquilo que é espiritual. Não conseguiam perceber nada além daquilo que era material. Às vezes as pessoas têm essas dificuldades, né, de verdadeiramente conseguir compreender as coisas espirituais. E Jesus chega para aquelas pessoas e clama com grande voz. O texto aqui diz que ele clamou em alta voz no meio daquela multidão: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrá do seu interior. Aquilo pareceu a coisa mais estranha, né? Talvez alguém pudesse até mesmo suspeitar que Jesus tivesse um pouco de desequilíbrio emocional, né? As coisas que ele falava pareciam não ter nexo com a realidade. Como poderia ele fazer uma proposta de alguém vir a ele para beber? Mas ele estava falando da água espiritual, estava falando da água celestial. Ele está falando dessa sede que habita o coração humano. Essa sede que não é de tomar um copo de água, mas essa sede que existe na alma humana, a sede de significado, a sede de sentido para a vida, a sede de verdadeiramente entender qual o objetivo, qual o propósito da vida, essa coisa que deixa no ser humano um vazio, deixa no ser humano uma coisa de uma insaciabilidade, uma coisa de uma incompletude humana. Há muitos seres humanos que vivem assim, e cada dia que passa a gente ouve falar de tantas pessoas que têm um vazio tão grande na alma que acaba desistindo da própria vida, porque o vazio, a sede de encontrar sentido para a vida é tão grande que a pessoa acaba dando cabo da própria vida. Mas Jesus disse que se alguém tem sede, ele disse: vem a mim e beba. É só chegar para Jesus, é só se entregar ao Senhor Jesus, é só verdadeiramente se voltar para Ele de todo o coração, para receber essa coisa boa, essa coisa que completa, que faz com que nós tenhamos a nossa vida verdadeiramente completa pelo Senhor Jesus. Ele é o único que pode saciar a sede humana, a sede da alma humana. A sede física pode ser saciada com um copo d'água, mas a sede espiritual, a sede que existe dentro da alma de cada ser humano, só pode ser saciado com a presença de Jesus. E é isso que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Há muitas pessoas que talvez estão envolvidos com sistemas religiosos, estão como esse povo que estava aqui, estava na grande festa de Jerusalém, uma festa religiosa. As pessoas estavam como que envolvidas numa coisa que era uma celebração, era uma festa que tinha um significado muito grande. Mas Jesus chega ali e propõe que elas saciassem a sede espiritual que ocupava o coração delas. E Jesus não somente fala que ele saciaria a sede espiritual delas, mas que elas se tornariam, a partir de crer em Jesus, se tornariam cada uma delas como um rio de água viva, como uma fonte de água que poderia também saciar a sede de outras pessoas. Quer dizer, elas teriam dentro delas também um tesouro espiritual, uma maravilha de Deus dentro do coração de cada uma delas, de maneira que outras pessoas poderiam receber também esta água que passaria a correr do seu interior. Esse rio de água viva que é o rio espiritual, que é aquilo que verdadeiramente dá sentido à vida, passa a fluir do coração humano quando esse coração se volta para Jesus, quando esse coração se rende a Jesus. Então, naquele momento,
aquela multidão ouviu essas palavras de Jesus, e talvez muitos deles, a grande parte daquela multidão, né, os mais religiosos, pessoas que faziam parte da liderança, não conseguiram compreender aquelas palavras de Jesus. E continuaram com seus corações ainda vazios. E o tanto que é verdade que eles continuaram com o coração vazio, que eles tramaram então contra a vida de Jesus. Tramaram contra a vida dele e acabaram por matá-lo na cruz. Por quê? Porque suas vidas estavam vazias. Seus corações estavam como que sedentos, mas eles rejeitaram a água espiritual. Rejeitaram Jesus como fonte de vida para a vida deles. E eles então resolveram crucificar Jesus. Ao invés de se render a Ele, ao invés de compreender suas palavras e tomá-la como fonte de água viva para suas vidas, eles acabaram rejeitando Jesus, rejeitando suas palavras, acabaram por persegui-lo e matá-lo crucificado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e as palavras dele continuam sendo vivas, continua acontecendo hoje, continua até hoje saciando a sede espiritual de muitas pessoas que se rendem a ele. Não importa qual o tamanho desse vazio que ocupa o seu coração, não importa qual o tamanho essa lacuna, esse espaço que está dentro do seu coração, que você talvez tente preencher, né? Esse vazio que ocupa o seu coração, você tenta preencher com tanta coisa, mas só vai preencher de verdade quando você se render a Jesus, quando você beber da água da vida que está na pessoa de Jesus. E quando você conseguir compreender isso, quando você se render verdadeiramente a Ele, aí então você sente que essa sede da sua vida foi saciada. Você se sente totalmente realizado. Uma esperança maravilhosa, uma coisa gloriosa começa a acontecer no teu coração. Independente das circunstâncias da vida, independente de qualquer que seja as dificuldades, você sente que esse rio de Deus, o rio da água da vida, vai correr da sua vida. E poderá alcançar outras pessoas, poderá saciar a sede de outras pessoas. E é isso que é a maravilha do que Jesus faz em nossa vida. Que a gente possa pensar nisso e viver grato ao Senhor Jesus, porque Ele veio nos trazer esta água da vida para saciar nossa sede espiritual. E se você ainda não se rendeu a Jesus, e você ainda não verdadeiramente entregou sua vida a Ele, eu te convido para fazê-lo agora, para que Ele possa saciar sua sede espiritual. E que do seu interior possa também esse rio de Deus, esse rio da água da vida, que Jesus veio trazer a esse mundo, possa correr do seu coração também. Que você possa também ser um mensageiro, possa também falar do Evangelho de Jesus, das coisas que Ele veio fazer nessa vida, para nos trazer a salvação eterna. Que assim seja, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante no teu coração. Curta o nosso canal, Perguntas do Coração, no Facebook e no YouTube. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Ajude-nos a levar essa mensagem simples do Evangelho de Jesus, essa mensagem que é de esperança, para que muitas pessoas possam verdadeiramente receber essa alegria de pertencer ao Senhor Jesus. Que assim seja para a glória do nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração. Amém.